E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. Minha amiga, meu amigo, você já sabe que eu vou pedir, é isso mesmo. Deixe seu like, siga o nosso conteúdo e vamos direto ao assunto. Hoje o dia foi muito quente. Devo lembrar você que agora nós temos mais um espaço. É um espaço na internet, na verdade é um blog WordPress. O endereço do blog é politicaemdebate.org. E aí, lá nós colocamos o conteúdo também do nosso vídeo, e aí uma reflexão maior, né, do que se permite aqui em relação a você preparar um vídeo, que em geral é sempre voltada para uma determinada notícia, né, uma abordagem, não uma discussão mais aprofundada. Então visite o nosso canal Política em Debate, www.politicaemdebate.org. Mas, como eu estava falando, o dia hoje começou muito agitado de fato. A coisa, o que está em todas as redes sociais seria o que logo começou desde manhã cedo, a renúncia, então, do senador Marcos Duval. Foi bombástico de manhã, né? Marcos Duval, nós temos um grupo do WhatsApp e logo lá está, senador Marcos Duval renunciou. Então foi o dia todo isso. Nós publicamos, inclusive, hoje uma matéria interessante no politicaemdebate.org a respeito dos 4 tempos, né, da eleição do presidente Lula. Né? Na realidade, foram 4 turnos. Né? O primeiro turno, Lula venceu no primeiro turno, né? Venceu o primeiro turno, mas não a eleição. Depois venceu o segundo turno, depois o golpe de Estado, tentativa. E agora, também como nós discutimos nessa mesma matéria, o governo Lula, né, as alianças em prol tanto do ministro, tanto do deputado Arthur Lira, reeleito com facilidade presidente da Câmara por 484 votos, de 513, 90%, e também a presidência do Senado, e aí foi mais apertado, e aí é justamente por causa disso que aconteceu ontem, que seria então o que eu chamei de o 4º turno, que hoje o dia explodiu. Mas por que eu estou falando isso? Porque ontem, por causa disso, teve uma brigalhada geral envolvendo tanto o MBL quanto a extrema-direita, que entrou em polvorosa. Eles davam por certo que iriam emplacar para a governança do Senado o senador deles, né, o Rogério Marinho, que contava como certo. Michele Bolsonaro veio dos Estados Unidos fazer gestões dentro do parlamento nesse sentido, representando o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, também lá de refugiado, né, articulou o tempo todo também, mas no final, vitória relativamente folgada do Pacheco, o governo Lula vendo que poderia dar uma zebra, né, até então o Rodrigo Pacheco era o favorito, ele então, claro, colocou o peso dele de governo. E aí houve uma reversão e o Rogério Marinho só teve 32 votos. E o senador Rodrigo Pacheco, então, teve 49, e aí venceu, né? Venceu. Então, e por causa disso, então, como eu estava dizendo, que surgiu uma grande balbúrdia, uma grande crise nesse ambiente da extrema-direita, com Bolsonaro culpando os articuladores da candidatura do Marinho, culpando o próprio Marinho, dizendo que ele não foi hábil o suficiente para conversar com os senadores insatisfeitos com o PT, que também a gente tem que aprender a comprar apoio, igual o PT faz. Comprar apoio. Bolsonaro falando que tem que aprender a comprar apoio. O cara jogou bilhões de reais do povo brasileiro para se manter durante 4 anos sem sofrer nenhum processo de impeachment. Eu acho que ele já se esqueceu que ele e o GSI foram os propositores do tal do orçamento secreto, onde eles se lambuzaram, inclusive as acusações todas de corrupção que vai colocar ainda muita gente na cadeia. Mas, em função desse verdadeiro tsunami após a derrota, ontem mesmo o Arthur Duval, né, e um outro membro do MBL acusaram, então, o Marcos Duval, senador, de traidor. Isso porque eles viram uma imagem onde o senador Marcos Duval dava um abraço no vencedor, o Rodrigo Pacheco. Eles já interpretaram aquilo como
sinal que o Marcos Duval tinha traído o Brasil e acusaram os dois. O Marcos Duval foi acusado publicamente, e aí é claro que as hordas bolsonaristas começaram a inundar as redes, chamando o Marcos Duval de traidor, tudo. E aí teve uma live também do Marco Duval, aonde ele chamou os dois, tanto o Arthur Duval quanto o outro, que me foge agora o nome. Foi um barraco geral, nós até publicamos um pedaço desse vídeo também, nessa matéria, né, que nós aludimos aí, dos 4 turnos da governança Lula agora. A coisa realmente ficou bastante feia, né, e então essa história que bombou hoje foi a tal renúncia do Marcos Duval. Eu assisti agora uma entrevista longa que ele deu, de 35 minutos na CNN, e aí ele colocando lá tudo que realmente aconteceu. Eu diria para você que em nenhum momento ele acusou diretamente o presidente Bolsonaro, pelo menos nessa entrevista. Mas, perguntado se ele, Marco Duval, tinha sido coagido pelo Bolsonaro numa tentativa de golpe de Estado, ontem ele teria dito que sim, e hoje ele não negou. Tá? Mas ele disse, não, aquilo não aconteceu, não, o Bolsonaro ficou em silêncio, e aí quando eu falo em silêncio, foi uma reunião que havia sido proposta a ele, do qual ele participou, e tendo como articulador o genial Daniel Silveira, que já está preso, né? E essa reunião teria acontecido, então, nas palavras do Marco Duval, da Grande do Torto, com ele, o Daniel Silveira, que teria conduzido a reunião no sentido de uma tentativa de incriminar o ministro Alexandre de Moraes, né, porque ele, Daniel Silveira, né, óbvio, o Bolsonaro também, sabiam que existia uma certa proximidade, né, do Marco Duval com o Alexandre de Moraes, e aí eles tentaram, então, nas palavras do Marco Duval, que houvesse uma grande arapuca contra o Alexandre de Moraes, no sentido de, a gente colocaria uma escuta, né, seria gravada, e aí o Marco Duval iria, encontraria com o ministro, pediria uma audiência e lá tentaria tirar alguma coisa que comprometesse a lisura do trabalho do ministro Alexandre de Moraes, e ele iria usar isso, então, muito provavelmente para desqualificar o ministro, de impugnação de processo e outras coisas mais. O Marco Duval disse que não ia fazer isso, mas que ficaria de dar uma resposta depois. Mas, nessa entrevista da CNN, o que ficou bastante claro é que o tempo todo o Marco Duval procurou incriminar e colocar toda a culpa nas costas do Daniel Silveira. Você tem que ser muito inocente para acreditar, né, que numa reunião aonde ele, Marco Duval, foi conduzido a essa reunião em um carro disfarçado, não é? Até a Granja do Torto, sem que ninguém soubesse, seria coisa da cabecinha do Daniel Silveira, né? Embora ele tenha dito que o Bolsonaro em nenhum momento abriu a boca para falar nada ou para fazer qualquer coisa no sentido de externar, né, aquilo realmente que o Daniel Silveira estava propondo, apoiar, uma coisa desse tipo, tem que ser muito ingênuo para acreditar que Daniel Silveira faria uma articulação dessa, e ainda mais com o presidente, ex-presidente da República e com o senador, né? É óbvio que não, né? A minha leitura final nisso tudo, em relação ao que eu assisti nos 35 minutos da CNN, é que, primeiramente, o Marco Duval pareceu ser sincero com o que ele falava, mas também pode ser um grande artista. E, em segundo lugar, também, é que ele voltou atrás, não vai renunciar. Tá? Óbvio que não, vai perder todo o status que vem de um cargo como o de senador da República. Imagina, deixar aquilo tudo. Não é? Embora ele tenha dito que tenha pensado e tal. Mas uma coisa que me chamou a atenção, nós até discutimos isso aqui no nosso grupo de política no WhatsApp, é que ele disse que ele está fazendo uma investigação de inteligência a respeito daquelas pessoas que não agiram, não depredaram no dia 8 de janeiro, ou seja, não fizeram ação em si, né? Ou seja, aqueles arruaceiros, aquela gente toda, né? Aqueles terroristas, mas sim as pessoas que prevaricaram. Prevaricar significa o seguinte: sabiam do que ia acontecer e nada fizeram.
e que ele só iria revelar isso, aparentemente, em uma CPI que vai ser aberta no âmbito do Senado. Ele iria revelar esses nomes. E aí, quem sabe, pode ser então a tal tentativa de mais uma tentativa de golpe contra a administração do Lula. Por exemplo, se ele disser, eu investiguei e tal, eu cheguei à conclusão que o Lula sabia do que aconteceu no dia 8 e que o Flávio Dino também sabia antecipadamente, não é? Pode ser por aí? Pode, não é? Mas, com relação ao Flávio Dino, por exemplo, na minha opinião, se não é ele, a coisa lá teria sido muito pior no dia 8, quando houve aquele vácuo, não é? Quando as lideranças da Polícia Militar do Distrito Federal simplesmente não agiram, foi ele que tomou as rédeas e rapidamente conseguiu, já estava tudo depredado, mas voltar então já no final da tarde do dia 8 à normalidade, e também confrontou de uma forma muito corajosa o próprio o comandante do Exército, o general Arruda, botou o dedo na cara dele, os dois levantaram para sair no tapa. Tá? Então ali também ele foi muito firme. Para mim, foi um dos que salvaram o governo Lula naquele momento crítico. Então é isso. Vamos ver o que vai acontecer aí, o desenrolar das coisas, mas hoje ou amanhã já vai haver um depoimento do senador Marcos Duval, Polícia Federal, e isso já autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Outra notícia é que os ministros do STF, que estariam só pensando em tornar Bolsonaro inelegível para 2026, agora realmente querem a cabeça de Bolsonaro e prender ele. Então, até onde isso é verdade, a gente não sabe, mas é claro que essa conspiração toda, mesmo que só externalizada pelo Daniel Silveira, preso mais uma vez, conforme nós já falamos, teve a participação evidente do Bolsonaro, né? Claro, o presidente da República ouve um deputado fazendo uma proposta dessa, um senador da República contra um terceiro poder e não fala nada. Para mim, isso já é uma chancela.